Jesus, solicitar a presença dele em nosso estudo e da espiritualidade amiga para que nos intua, nos abra a mente, clareie nossas ideias para recebermos o máximo possível dos ensinamentos, poder refletir, mudar nossa forma de pensar, renovar nossas ideias e assim mudar nossas atitudes, nossa conduta com uma nova terra. Que assim seja. Assim seja. Então, Beth, se quiser compartilhar a tela, né? Não sei se fez apresentação, fez? Você está muda, tá? Ativa o seu áudio, por favor. Tá. Só vou colocar a apresentação aqui. Uhum. Ô, Aline, enquanto isso, já que tem que fazer o estudo, eu vou fazer o estudo Dor e Sofrimento. Dor e Sofrimento. Um dos últimos, tá? Vou acrescentar. Aliás, você pode fazer isso, pegar copiar lá e botar seu nome e colar na... Já está compartilhado aí, gente? Já. Tá. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre o capítulo Reflexos da Mente, né? Do livro de Robson Pinheiro, pelo espírito de Joseph Kleber. O livro, né? Ele propõe uma abordagem multidimensional da saúde, né? Integrando os conceitos que ligam a mente, o corpo e o espírito. O livro enfatiza que a verdadeira saúde vai além do tratamento físico, necessitando estender o ser humano em sua totalidade. E o capítulo, ele examina como a saúde mental e emocional impacta diretamente o bem-estar físico. Aborda a relação dos pensamentos, emoções e expressões de doença, oferecendo uma perspectiva de cura holística, né? Então, ele mostra que, no capítulo, que tudo que acontece com a gente, né, com o ser humano, ele é um reflexo do que passa na mente dele. No que passou no passado, no presente, né, e também na parte futura também. E isso, ela tem essa bagagem que a gente já tem, né? Ela ainda sofre influência do meio, né? Mas a gente tem que entender que, em alguns momentos, a gente resgata alguns gatilhos que podem influenciar na nossa saúde, né? No nosso bem-estar. Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Aí é o paradigma holístico, né? Que trata o ser humano como um sistema integrado, onde a mente, corpo e espírito se entrelaçam. Cada aspecto influencia os outros e os problemas de uma área podem desencadear desafios em outras. E não tem uma ordem, né? São interconectados esses aspectos. O que vem da mente, com o que está acontecendo no momento, com a influência do meio. Então, tem que entender o que está acontecendo para ter uma melhora, para ter para poder identificar o que a pessoa está passando, né? E poder ajudar com a cura dela. Ô, Beth, eu não sei se você está passando os slides, para mim está na primeira parte até agora. Eu estou passando. Todo mundo está vendo que ela está passando ou está parado na primeira parte? Não, está parado e está pequenininho para mim. Está parado e pequenininho? É. Mas, gente, para mim aqui está normal.
É a maneira de compartilhar a tela que você tem que mexer. Oi? É a maneira que você compartilha a tela toda, uma página, uma janela, aí você tem que... Ah, tá. Aqui, seu... Tela inteira. Aí você teria que colocar a apresentação em tela inteira. E aí a gente fica monitorando aqui. Se alguém levantar a mão que quiser comentar alguma coisa, eu te aviso. Ele não está compartilhando. Aí não está deixando eu compartilhar, não, Aline. Ah, começou agora. Oi? Está compartilhado agora. Eu estou vendo. Você está vendo? Sim, estou vendo. Todo mundo está vendo? Está na primeira página? Está grande. Está na primeira página e agora está grande. Está ótimo. Passou? Passou. Agora está normal. Pode continuar. Beleza. Obrigada, gente. Aí, isso aqui eu já tinha comentado, né? Sobre o livro e sobre o capítulo, o paradigma, e aqui a questão do espírito e os seus corpos, né? Então, aqui a gente vê o espírito, que é essa energia, né? Cheia não é tipo uma estrelinha aqui, cheia de pontas, né? Porque a energia, ela não tem essa forma que a gente conhece, e em seguida a gente vê o corpo mental, que é um corpo bem sutil do espírito. Depois a gente está vendo aqui o perispírito, o duplo etérico e o corpo físico, tá? Então, o que manda, né, o que gera os pensamentos, as energias aqui é o espírito. O espírito passa isso para o corpo mental, que vai traduzir aqui para o espírito, duplo etérico, até chegar no corpo físico. Então, se o que a gente está pensando são pensamentos bons, isso vai refletir no corpo físico. Se os pensamentos são ruins, né, pensamentos de ódio, eles também vão passar para o corpo físico. Só que nesse momento aqui que eles estão passando para o corpo físico, ele vai, de acordo aqui com os chakras, né, ele vai ser transmitido através dos nervos, e os nervos, eles se encontram e formam os plexos, né, que são os chakras onde se formam os plexos, a gente encontra os chakras, que não é a mesma coisa, né? Se você for olhar o corpo físico, ele é cheio de plexos, mas não quer dizer que é o mesmo significado. Os chakras se encontram onde se encontram os plexos ali. Então, essa energia ruim, ela vai passar aqui pelos plexos, né, pelos chakras, chegando primeiro aqui no perispírito, corpo mental, perispírito, duplo etérico, até chegar no corpo físico. E como é uma energia deletérica, as energias ruins, ela pode atrapalhar o funcionamento normal do corpo físico, através ali do congestionamento dos chakras, né? E se essa energia ela for muito intensa, ela pode começar a nos trazer doenças, danificar os órgãos, né? E tudo em função da nossa casa mental. Aqui também tem os corpos, né? Só que aqui dá para ver mais no nível de translúcido, né? Quantos são translúcidos aqui os corpos. E o corpo etérico é a camada de energia que nutre o corpo físico. Então, se ele nutre, ele vai nutrir o corpo físico tanto de coisa boa quanto de coisa ruim, né? Essa nutrição, ela vai vir de onde? Do espírito, da mente, né? Dos nossos pensamentos de como espírito vai vir passando por esses corpos até chegar aqui no corpo etérico, e ele vai transmitir isso aqui também, transferir, né? Os problemas ou as energias benéficas também para o corpo físico.
Se a energia for ruim, ele pode resultar em doenças, tanto físicas quanto emocionais, enfatizando aí a necessidade de prática de cura e balanceamento energético. Essas energias, né, que vêm aí da mente, voltando aqui, a mente é a base de tudo. É a parte incorpórea, inteligente ou sensível do ser humano, espírito, pensamento, entendimento. Nós somos impulsos nervosos, né? O corpo é o material do organismo humano, ou seja, o corpo físico é a matéria do organismo, né? A mente, pode-se dizer que são as funções relacionadas com a cognição do indivíduo, e o espírito é o imaterial do ser humano. Quando esses três aspectos estão em sintonia, o sujeito está em equilíbrio. O problema, né, gente, é que a gente vem com essa carga mental de outras encarnações. Problema não, né? Eu acho que, assim, é um processo natural de desenvolvimento, né? Às vezes a gente acha tudo ruim, mas faz parte realmente da evolução nossa, que a nossa bagagem, ela fica toda armazenada no nosso campo mental aí do espírito, né? Nosso espírito em si, a nossa vivência, somos nós, tudo que a gente viveu somos nós. Só que no corpo físico, esses processos mentais, eles se desenvolvem dentro do cérebro, né? E aqui fala, a mente abrange o conjunto de processos mentais ou atividades psíquicas do indivíduo. É o campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Ou seja, são os processos mentais que a gente observa e processa dentro do cérebro aí, tá? A gente emite ondas mentais e recebe essas ondas mentais, e o conjunto dessas forças, dessas ondas mentais, formam correntes mentais, que permeiam a atividade psíquica que estamos mergulhados. Eu não sei se todo mundo que está aqui lembra daquele trabalho sobre o pensamento que eu fiz, né? Que quando você gera um pensamento, né? Uma onda mental, o primeiro que recebe essa onda mental é o próprio indivíduo que está pensando, né? Então, se a gente está pensando uma coisa ruim, isso está imantando o nosso corpo com essa energia. Se a gente pensa uma coisa boa, também estamos imantando o organismo com aquela energia positiva. Aí tem a teoria do Freud, né, sobre a psique. A gente conhece o que está no consciente, que é o que está em cima do iceberg. A gente tem o consciente, subconsciente ou pré-consciente e o inconsciente. O pré-consciente, que ele chama aqui, ele faz uma relação entre o que está no inconsciente com o que está no consciente. Ele faz um meio termo ali, um jogo de cintura, né? Nós não temos condições de lembrar de tudo que a gente já passou. Não só por causa de várias encarnações, porque a gente não lembra de várias, né? Às vezes a gente tem um insight ali, uma coisa assim, mas a gente não lembra de tudo que a gente já viveu em outras encarnações. Porque a gente também não conseguiria ter uma evolução e nem suportar as coisas ruins que a gente fez de uma vez. Então, assim, Deus é tão bom, né, que faz as coisas certinhas, e a gente, às vezes, tem um insight e consegue mudar um pouquinho uma coisa. E essas lembranças, elas vêm no momento que a gente realmente está pronto, ou que precisa passar por isso, né, para poder resgatar aquela falha que a gente tem naquele setor. Ali é a questão do Freud, né? Mas a gente tem na doutrina espírita, no livro No Mundo Maior, que é o livro do Francisco Chico
Francisco Cândido Xavier, no capítulo A Casa Mental, ele define o cérebro como instrumento que traduz a mente, manancial de pensamentos. Através dele, pois, unimos-nos à luz ou às trevas, ao bem ou ao mal. No sistema nervoso, temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das principais subconsciências. Figuramo-nos como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. O que acontece? Tudo que acontece com a gente é guardado, né? Mas deve ser tipo assim, um arquivo, uma coisa ruim que aconteceu. Eu caí e quebrei o braço. Então, toda vez que lembra que ele foi arquivado lá, cair com braço. Então, se falar de braço, você pode ter um insight de resgatar que você caiu e quebrou o braço, né? Não é exatamente essa situação que eu estou falando, mas assim, não é um peso, mas o que você sentiu naquela situação vai ter algum insight presente que vai te fazer lembrar disso e resgatar essa lembrança, né? Isso vem no momento apropriado para a gente poder entender e melhorar essa questão. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Tem uma parte do livro Evolução para o Terceiro Milênio que explana essas questões todas de inconsciente, de gatilhos mentais, de neuroses, psicoses, todas, mas eu acho que todo mundo vale a pena estudar esse livro também junto, mas eu acho que bobear a gente podia estudar ele mais para frente, porque ele vai discorrer uma boa parte do livro sobre todos os males que o ser humano passa, desde o físico até o mental, até o espiritual, em pormenores, e acho que é válido demais essa leitura. E essa parte do livro Evolução para o Terceiro Milênio completa muito esse estudo que você está fazendo. Uhum. A gente podia continuar, pegar aí o Evolução para o Terceiro Milênio também, que ele é muito bom. Qual que é o autor? Acho que é Carlos Rizzini, se eu não me engano. Esse eu não li ainda não, mas eu vou pegar para ler. Muito bom. É interessante dar uma olhada também, ver se a gente consegue dar uma pesquisada, né? Que o Ezequiel já nos falou que as nossas células cerebrais, quando a gente desencarna, não segue, né? Os neurônios. Os neurônios permanecem. Eles são, né? São a ligação entre o plano físico e o espiritual. Isso. E eu falo desse livro, gente, sabe por quê? A cada 3, 4 livros que o Ezequiel recomenda para a pessoa estudar a leitura, 2 ou 3 vezes é essa questão do Evolução para o Terceiro Milênio. Praticamente toda orientação ele manda ler esse livro. Então, eu acho que mandou estudar ele muito tempo atrás. Pois é. Toda hora que eu vejo ele mandando orientação, a querida irmã deve estudar, o querido irmão deve estudar, ler o livro Evolução para o Terceiro Milênio, mas toda quarta-feira ele manda. Isso aí é fatal. Então, eu acho assim, essa parte que eu estou falando da saúde física, mental e espiritual que aborda nesse livro, ela é muito mais pormenorizada do que tem nesse livro Medicina da Alma, que eu acho que a gente devia depois avaliar se a gente não podia pegar ele logo em seguida. Eu sei que parece que a gente está postergando entrar na homeopatia, mas se a gente não tiver as bases, né, aí fica difícil a gente entender lá na frente como é que funciona e ter as reflexões que a gente deveria ter quando a gente chegar na parte de homeopatia, entendeu? Mas é isso aí, né? Pode continuar. Porque é muito importante a gente entender um pouco do que se passa na mente da pessoa que chega procurando uma ajuda também, né? E eu acho que a gente tem que entender um pouquinho de psicologia e dessa parte espiritual também, né? Sim. E no livro Evolução para o Terceiro Milênio, ele entra em detalhes a respeito desses gatilhos que ficam no inconsciente, como que às vezes uma neurose surge
por uma coisa que aconteceu assim lá em outra vida, ou então que acontece nessa vida mesmo, mas que a pessoa desenvolve uma neurose por causa de uma bobaginha, entendeu? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Eu estou lendo um livro que chama A Coragem de Não Agradar. Ele é é uma conversa entre um filósofo e um discípulo sobre a forma de estudo do Adler, ele foi até um discípulo de Freud, mas ele discordou de Freud quanto às questões sexuais lá. E aí ele fala que o ser humano, ele tem como que eu vou explicar? Ele quer ter o poder, né? E aí ele conta lá o caso de uma pessoa que estava adoentada e não saía de casa. Ele tinha pavor de sair de casa, ele não conseguia, ele tinha um trauma que ele não conseguia sair de casa. Aí ele vai e fica provocando o discípulo, né, que ele não sai de casa, porque ele não saindo de casa, ele tem um poder sobre os pais, porque ele está dentro de casa e ele chama atenção para aquele problema dele ali e ele começa a manipular, entendeu? E ele também discorda de Freud em questão que Freud, ele fala assim, porque tem aquela... não é como é que fala, gente? Faltam palavras, às vezes, para mim. Mas ele... não é síndrome, não. Complexo de Édipo, né? Que aconteceu alguma coisa e é por isso que aquela pessoa é daquela forma. E ele ele entende o contrário, que se aconteceu alguma coisa, alguma tragédia, aquela tragédia tem o poder de impulsionar o indivíduo a reagir diante da tragédia e não cometer os mesmos erros ou ficar naquela situação paralisado, sim de dar um impulso, sabe? Bacana. Mas a gente vê muitos casos em que a pessoa realmente, inconscientemente, ela se compraz de estar doente, né? Para ter uma atenção e para manipular ali. Então, assim, essa questão da gente entender um pouquinho mais, isso é bem importante mesmo. Aí, tem na região do córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo, no nosso modo de ser. Eu coloquei aqui um desenho aqui do córtex, né, motor, só para a gente saber mais ou menos onde que localiza. E temos também, né, nos planos frontais, que toda matéria que a gente vê sobre os lobos frontais fala que a investigação ainda é muito pequena, né, que a gente não tem muito conhecimento do poder aí dos lobos frontais. Então, são silenciosos ainda para a investigação científica no mundo, jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente, no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo sublime em ascensão. Aí eu até grifei aqui, jazem materiais de ordem sublime, porque me chamou bem a atenção, quer dizer, a gente já tem um material, né, dentro da gente, assim, dentro da nossa consciência. Dentro, Elizabeth, veio de fábrica, mas a gente não acessou e não ativou ainda, Exatamente. Né? Então, a gente já tem ali, né, a direção, a gente já sabe ali o que tem que ser feito, só que a gente não desenvolveu isso ainda, né? E que com o tempo é que a gente vai estar conquistando isso aí, né? Aí aqui eu coloquei os lóbulos, né, do cérebro, frontal, parietal, temporal, occipital, e o quinto, que é a ínsula lobular, né, que alguns cientistas entendem que ele é o quinto lóbulo, e tem outros que não.
Do ponto de vista neuroanatômico, existem muitos estudos que falam sobre uma quinta região, que é esse lóbulo ínsula lobular. É um lóbulo oculto, abaixo dos lóbulos temporal, frontal e parietal, e é uma área bem escondida, né, e de acesso complexo, localizada entre os vários vasos sanguíneos e artérias. Suas funções não são conhecidas com exatidão, entretanto, diferentes processos e alterações têm sido observados em pacientes com epilepsia e que apresentam diferentes danos nessa estrutura. Ela participaria, por exemplo, no sentido do paladar, do controle visceral e da somatopercepção, e também estaria relacionada com nossos processos emocionais ao integrar o sistema límbico. Aqui eu coloquei uma fotinho dele aqui, tá? Que ele tá escondidinho. E aí a gente chega nos chakras, né? A gente falou ali que os nossos pensamentos, eles podem ali estar impedindo o correto funcionamento dos chakras, né? Congestionando ali os plexos e com isso trazendo as doenças, mas a gente também pode usar esses mesmos chakras aí com o auxílio dos passes, né? Gente, esqueci o nome. Vou lembrar daqui a pouquinho. Que é o de agulha, acupuntura, né? Tem vários tratamentos aí alternativos que fazem com que a energia ela possa ser desbloqueada, voltar ao correto funcionamento ali do chakra, mas isso é uma coisa temporária, ela pode ajudar ali naquele momento, mas o que vai fazer realmente a diferença é a mudança mental, né? A fé, a esperança, a mudança de comportamento, a reforma íntima, isso é que faz com que esses impedimentos, esses congestionamentos de energia ali, eles possam, aos poucos, ir sendo liberados, né? A gente pode ter uma ajuda externa, com os passes, as preces, água fluida, mas, se não houver uma mudança mental, esses congestionamentos acabam voltando. Obsessão espiritual. A gente fala muito, né, que a gente tem essa influência negativa dos espíritos desencarnados sobre o indivíduo, que pode levar à queda de saúde mental e física, e pode gerar as doenças e reconhecer sua origem vital. Mas o processo de obsessão, ele começa por nós mesmos, né? Essa influência, ela começa porque há uma brecha em nós, né? No indivíduo. Então, é necessário que a gente faça realmente a reforma mental, que esteja vigilante, né? Vigiar e orar, para que a gente não tenha essas influências em excesso, porque influenciado sempre a gente vai ser, mas que traga muitas doenças e que dê uma queda aí nessa saúde mental e física, a gente tem que estar sempre vigiando, né? O tratamento das patologias físicas, extrafísicas, envolvem práticas espirituais, terapias que restauram o equilíbrio energético. Técnicas como os passes, as meditações, orações são frequentemente utilizadas. Né? Aquilo que a gente falou aqui, que ajuda, mas a gente precisa que realmente o espírito, o indivíduo, queira, né, fazer uma mudança. E aí, eu trouxe aqui do Livro dos Espíritos, a pergunta 919, que eu gosto muito dessa pergunta do Livro dos Espíritos, eu sempre comento sobre ela, porque é de Santo Agostinho, né? Concebemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então, a máxima é conhece-te a ti mesmo, né? Aí, ele dá orientação aqui.
Fazer o que eu fazia. Eu vou até ler, gente, porque, assim, ela tem tantos detalhes aqui que são importantes que eu vou ler para a gente relembrar. Fazer o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se não, ninguém tiver um motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites... Oi. Antes de você continuar, só essa frase aí já merecia um seminário. Porque a gente sabe muito mais da gente pelos outros, pelo espelho dos outros, do que a gente acha que a gente conhece da gente. Eu tenho um exemplo engraçado que não foi tão divertido na época, não, mas foi um exercício bastante de autoconhecimento e de você medir o que está à sua volta. Na época da faculdade, um professor tentou um experimento lá, que ele pegou uma folha de papel e falou assim, botou o nome de cada um numa folha dessas e pediu para todo mundo falar o que achava dessa pessoa, tanto fisicamente quanto pessoalmente, anonimamente. Escrever lá, não ia assinar nem nada. Ninguém ia saber quem falou o que de quem. Menina, isso deu que procó. Porque você nunca imagina o que as pessoas pensam a seu respeito, de verdade. Você só vai saber com esse espelho, igual ele falando ali, ó. Se alguém tinha algum motivo de me se queixar, né? Então, assim, será que a gente acha que a gente como diz, né? Essa Coca-Cola toda, ele não é. Quando a gente percebe que não é que a gente tem que preocupar com o que os outros pensam, né? Vamos colocar isso aí vamos frisar isso bem. Mas você tem uma noção de que se você está indo bem, num certo sentido, quando o feedback começa a melhorar. Entendeu? Quando as pessoas começam a falar mais bem de você do que mal. Mas, assim, e tem coisas que você nunca imaginar que pessoas pensam a seu respeito, e eu fiquei impressionada. Como a gente não sabe de si mesmo e a gente só tem uma leve noção quando os outros têm um certo parecer a nosso respeito, no sentido, assim, é lógico que algumas opiniões são muito, muito pontuais no sentido de competição, né, de invejinha, acontece muito. Mas quando a pessoa está disposta a fazer uma análise, como diz, imparcial, é muito bacana. Agora, como diz, o ego da gente vai lá embaixo também, porque cada opinião que fazem a nosso respeito, você nem acredita. Minha menina fala muito. Quem bate, ela fala que eu batia nela quando era pequena. Eu falei assim, não, mas eu não batia no Cesão. Aí ela pegou e falou assim, quem bate esquece, mas quem apanha sempre lembra. E é verdade, porque assim, você pode magoar alguém e nem se lembrar daquilo, mas a pessoa que se sentiu magoada, ela vai lembrar, né? Então, essa revisão aí, ela é bem importante para a gente, mas sem ter dó da gente, né? Sem ficar tendo... mas fingindo que... Sendo bonzinhos com a gente, né? Nem se vitimizando, nem com autocomiseração, nem se vitimizando. É tentar receber esse feedback de uma maneira mais, assim, isenta de emoção. Tipo assim, vamos analisar com calma o que o outro está falando a meu respeito, ou se alguém vem queixar de mim, igual está ali qual que é esse motivo de queixa, né? Vamos analisar. Não é simplesmente descartar, né? Ninguém tem motivo, não dou motivo para ninguém se queixar de mim. Ué, calma lá, você não sabe. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Achei isso aqui tão importante também, porque às vezes a gente pensa, mas assim,
fica só pensando ali, mas não pede uma ajuda, não pede a Deus, né? Não tem a uma humildade de pedir ajuda, né? Você está dizendo, de reconhecer que falho e pedir auxílio para o anjo da guarda, ou para o mentor, ou para Deus, para Jesus. Tem que ter humildade. Aí tem o poder da prece também, né? Então, essa revisão com o poder da prece, da humildade. Dirigi, pois, a vós mesmo perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito, e com que objetivo procedeste em tal ou tal circunstância. Deve ser tal ou qual, né? Sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outrem, censuraríeis. Sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Então, se eu faço alguma coisa que eu acho que, se fizessem comigo, eu não ia gostar, né? Ele já começa a colocar uns crivozinhos aqui, ó. Ó, se aconteceu isso, você presta atenção. Se você não gostaria que fizesse com você, então não é legal, né? E também, se eu quisesse esconder aquilo, é porque também não é bom, né? Então, perguntai ainda mais. Se eu provesse a Deus chamar-me nesse momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Aí também tem o que o Ezequiel está perguntando, falando com a gente todo dia, né? Se a gente fosse hoje, a gente ia ter uma festa ou não ia ter uma festa, né? Então, a gente teria cumprido o que a gente veio fazer ou não, né? Então, aqui também fala isso. Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. Né? Aqui, contra o próximo, a gente já pensa, eu acho que é mais fácil a gente pensar o que a gente fez contra o outro, né? Contra Deus, não contra Deus, mas não ter seguido, né, as orientações da nossa consciência, e contra nós mesmos, né? Se a gente fez alguma coisa com o nosso corpo e até com a nossa mente mesmo, né? As respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isso é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de vossas ações, inquiri como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Aquilo que eu falei, se alguém fizesse contra você, você gostaria, né? E sabe por que é fácil nesse caso? Porque a gente é muito julgador e a gente critica muito fácil os outros. Então, se fosse o outro fazendo, nossa, a língua ia coçar na hora. Mas quando a gente não, a gente, igual ele falou ali, ó, a gente se justifica, a gente se perdoa, a gente tem uma indulgência para com a gente mesmo, uma coisa impressionante. Com o outro, não. O outro eu sou implacável. Então, se eu projeto no outro uma coisa que eu fiz, e como que eu me reagiria a esse respeito? Provavelmente a crítica e o julgamento viriam cavalares. Se a censurais outrem, não na podereis ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Aqui eles falam, né, que quando você tem muita implicância com o que o outro está fazendo, é porque às vezes você faz e nem percebe, né? É o espelho ali que te incomoda. E a família, né, que você vem, muitas vezes te joga aí na cara que você está fazendo alguma coisa errada.
às vezes é uma coisa tão boba, mas a pessoa fala, não, mas você não é espírita, né? Muitas vezes você tem essa cobrança que ela não é, a gente deveria, né? Ter essa cobrança como uma coisa boa que pode ajudar a gente aí no desenvolvimento, na nossa melhora, né? Percruste conseguintemente a sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de estipar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral, para exemplo do comerciante avaliar suas perdas e seus lucros, e vos asseguro que a conta deste será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio despertar na outra vida. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que nos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é desse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que o espera o homem de bem? Não valerá esse outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, essa é exatamente a ideia de que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e agora vos damos instruções, que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos, Santo Agostinho. Gente, essa parte aqui do Livro dos Espíritos, essa fala de Santo Agostinho, eu li a primeira vez, nunca mais eu esqueci. E eu acho assim que é tão importante, porque a gente fazendo a reforma íntima, por mais que a gente já tenha feito coisas erradas, a gente vai dar todo dia fazendo isso, a gente está melhorando um pouquinho, nem que seja assim, 1 milímetro por dia, mas a gente está melhorando. E fazendo com perseverança, né? Isso aí, fazendo todos os dias, a gente cria uma disciplina, né? E essa disciplina... Hábito. Exatamente. Né? Então, Beth, a Sandra levantou a mão, ela quer comentar alguma coisa. Pode falar, Beth, eu costumo fazer essa reflexão na hora de uma atitude infeliz. Porque aí isso é difícil fazer. Corta na raiz, né, Sandra? Porque aí você pega a emoção na hora. Aí você reconhece na hora, entende? Porque se ficar deixando para de noite e tal, aí sim, você pode se justificar. Mas na hora não tem como você se desculpar, entende? E isso é difícil, mas assim, eu tô procurando a fazer isso um hábito, sabe? Para a reforma íntima. Assim, é bacana você fazer na hora, mas não é todo mundo que vai conseguir fazer na hora, sabe, Sandra? Eu acho que ali na hora você está sob o calor da emoção, então pode ser que você não consiga fazer essa reflexão de acordo, sabe? Aí à noite, quando você está ali deitando, você está ali fazendo uma oração, você está mais de cabeça fria, então você pode ser mais frio nesse julgamento, né? Levando as considerações aqui de Santo Agostinho. É importante fazer na hora também? Sim. Se você consegue fazer na hora, muito importante, porque ali mesmo você já pode se desculpar com a pessoa que você
né, distratou, fez alguma coisa ruim, você tem a oportunidade, se você conseguir fazer na hora, de já se desculpar, né? Igual a gente brincava. Ou então, Beth, no dia seguinte, sabe? Porque aí até você refletir na sua atitude, identificar a emoção, sabe? É uma coisa muito íntima, sabe? É uma conversa íntima, sabe? Porque e isso leva um certo tempo. Então, não tem como você se justificar na hora, porque a emoção tá ali fervilhando. Sim. Aí você está refletindo, sabe, buscando, entende? Mas isso é muito difícil fazer, sabe? É treino, é treino. A questão de ser à noite é que, assim, você vai com a mente limpa, né? Você não vai com a mente, eu fiz isso. Não, você vai com ela limpa, e aí, quando você fala assim, o que eu fiz do meu dia? Aí você começa a pensar da hora que você acordou, o que você fez, você tomou café, você andou, o que você fez? Aí você começa a reviver aquele dia, né? Você não vai exatamente naquele ponto que foi de ruim naquele dia, você vai no dia inteiro, porque você fez coisas boas e você fez alguma coisa errada, né? Então, qual que é o objetivo? Também não é só ver o que você fez de errado, é o que você fez no dia. Se você fez coisas boas, você vai falar assim, nossa, amanhã eu posso repetir isso aqui, posso melhorar isso aqui, mas eu posso repetir isso aqui, né? Então, para você analisar o seu dia, o seu comportamento, né? Poderia ter feito melhor? Poderia, mas não fiz tão ruim. Aí amanhã eu vou tentar ser melhor. Eu acho que é mais esse o raciocínio, sabe? E assim, eu acho que esse aí é muito importante. A gente podia falar que tem várias doenças que a mente pode trazer para o corpo, né? Mas eu acho que o objetivo maior é a gente melhorar. E para melhorar, eu acho que, assim, essa leitura do Santo Agostinho, para mim, assim, eu gosto muito, né? Espero que vocês também gostem. E outra coisa também, os ensinamentos de Jesus, que é o mais importante, né? Que ele trouxe ali o roteiro. Então, que a gente, seguindo o roteiro de Jesus, né? E o conselho aqui de Santo Agostinho, eu acho que a gente consegue melhorar a nossa mente, e com isso a gente vai estar melhorando esses reflexos mentais que a gente tem, né? Trazendo mais saúde para o nosso corpo, né? E tentando equilibrar o mal que a gente já fez a ele, né? Tanto físico quanto espiritual. Então, é isso. Aqui eu pus algumas referências aqui, e é isso. Conseguiu concluir, então, hoje, Beth? Consegui. Bem simplesinho. Acho que eu não enchi muito de coisa, não. Porque, assim, eu acho que realmente o mais importante é a nossa reforma íntima aí. Parabéns, viu? E eu fico boba de ver o tanto que você apresentou bem, apesar da situação que você está nela. Eu fico imaginando quando você estiver bem. Não, menina, a minha prima, assim, eu estou um pouquinho abalada, porque já parou a gravação? De contar o caso? Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar então aqui. Porque já está na hora, inclusive. Vamos encerrar. Faz a oração vamos final. Fazer, eu paro a gravação. Beth, faz a oração então e depois você comenta com a gravação encerrada, tá bom? Tá. Ó Pai querido, de infinito poder e bondade, estamos aqui agradecendo todas as oportunidades que temos, pedindo auxílio para minha prima, para a família dela, para todos os que se encontram em dificuldade, passando por desvios de comportamento, desvios de mentais, que todos esses possam receber a sua energia, a sua vibração e o seu amor. Obrigada, Senhor, que assim seja. Graças a Deus.